Ele é polonês, mas vive no Brasil desde 1986. É professor de letras na Universidade de Brasília e tem vários livros publicados. No Iluminuras de hoje eu vou conversar com o escritor Henryk Siewierski. O senhor, polonês, veio em 1986. Agora, o que é que lhe trouxe ao Brasil? Antes de tudo, a curiosidade de conhecer o Brasil, mas apareceu uma oportunidade justamente em 86, quando eu estive em Lisboa, trabalhando na Universidade de Lisboa, de vir aqui para trabalhar, para contribuir para um projeto de Fundação Nacional Pro Memória, Fundação do Ministério da Cultura, que naquela época se interessava pela herança dos eslavos no Brasil, dos emigrantes dos países eslavos no Brasil. Então eu vim para contribuir, trabalhar nesse projeto. Foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, conhecer os descendentes, inclusive dos poloneses, que ainda começaram a vir aqui no século XIX. Mas também comecei a colaborar com a Universidade de Brasília, inicialmente num projeto de núcleo de estudos da Europa do Leste, depois como professor visitante, depois fiz concurso e assim os 2 anos que iam ser assim da minha permanência do Brasil se transformaram em 27 agora já. Agora o interessante que o senhor nos traz é justamente uma literatura que ora ela é trazida de seu país de origem, a Polônia, e às vezes num caminho inverso, ela é feita aqui para levar para lá. Nós podemos aqui, eu gostaria até que o senhor nos mostrasse, nós temos aqui, por exemplo, vamos começar daquilo que o senhor levou para lá, por exemplo, e que desperta uma atenção, uma curiosidade especial, que é justamente esta obra em que o senhor retrata um pouco do Brasil, a cultura e em especial a Amazônia, né? Queria que o senhor comentasse essa obra. Sim, esse livro surgiu depois quando eu fiz umas viagens à Amazônia. Eu realmente houve esse fascínio que me levou a estudar a Amazônia, de vários pontos de vista, tanto as representações literárias, quanto a história, quanto os aspectos antropológicos, linguísticos. Então, desses estudos resultou o livro, que é uma espécie de mosaico, cujo objetivo é aproximar a Amazônia ao leitor polonês, aproximar através de vários ensaios que tratam de diversos aspectos da Amazônia, tanto das representações literárias, como por exemplo na obra de Euclides da Cunha ou Tiago de Mello, quanto mitos amazônicos. E como foi a receptividade desta obra lá? Como é que as pessoas viram digamos que um estado brasileiro com tanta diversidade e praticamente, quer dizer, maior que o seu próprio país? Quis mostrar que é um universo riquíssimo, não só em biodiversidade, mas também riquíssimo em termos de cultura, em termos de memória dos povos que viveram e que continuam vivendo nessa região. Eu não vou arriscar aqui no polonês, mas qual o título do livro? Título Raj nie do utracenia, o paraíso imperdível. Quer dizer, já foi escrito paraíso perdido, não? Paraíso Amazônia muitas vezes é considerada, não? Foi considerada como paraíso, mas eu fiz uma paráfrase desses títulos, não? Que Thomas Milton escreveu, paraíso perdido, paraíso reconquistado, não é? Sim. Então, paraíso imperdível, não? Porque a mensagem é essa, não pode ser perdida a Amazônia, não? Em nenhuma forma, não? Nada que constitui essa riqueza, não? E esse outro aqui? Esse livro tem o título Jak dostałem Brasília w prezencie, como ganhei o Brasil de presente. Então, aqui são ensaios de autores brasileiros e também
eu conto como que ocorreu assim a minha vinda ao Brasil, não? Porque foi assim, eu considero o presente, não foi uma opção, não, de vir aqui, não foi, eu não me considero assim, nem exilado, não, nem forçado para vir, para sair do meu país, não é? Sim. Foi realmente uma vontade de conhecer, não é? E a oportunidade que me foi dada para conhecer, eu considero um presente. Costumo chamá-lo simplesmente o livro, sem nenhum adjetivo ou epiteto. E nessa sobriedade e limitação há um suspiro impotente, uma capitulação silenciosa diante da vastidão do transcendente, porque nenhuma palavra, nenhuma alusão poderia reluzir, emitir o perfume, escorrer no frêmito de susto, no pressentimento do que não tem nome, mas cujo primeiro sabor na ponta da língua ultrapassa a nossa capacidade de deslumbramento. E aqui o mesmo também é o contrário, né? O senhor traz, por exemplo, uma experiência de lá para cá. Esse aqui, por exemplo? Não, esse é daqui para lá. Esse é daqui para lá. Daqui para lá. Isso, daqui para lá. E como é que o senhor desenvolve, então, esse aqui? São poesias, contos, o que o senhor mais trabalha? Essa é uma antologia de poesia brasileira. Há 4 anos eu dei um curso na Universidade de Varsóvia sobre literatura brasileira, um seminário sobre tradução, sobre poesia contemporânea e escolhemos, com um pequeno grupo de alunos, escolhemos 5 autores e assim, tradução é a melhor forma de aproximação, não é? A poesia, não? Então, nós fizemos essa tradução com alunos. Foi uma tradução, assim, foi uma aventura verdadeira. Aqui, por exemplo, tem Mário Quintana, tem Érico Veríssimo, né? Sim, tem Carlos Drummond de Andrade, tem João Cabral, de Meloneto. Não, tem 2 que nós traduzimos, que é Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Não conseguimos direitos autorais, não conseguimos, com muito esforço, muitas tentativas, infelizmente os detentores dos direitos não correspondiam, não responderam, não se mostraram dispostos a conceder direitos, e nós não queremos, não foi assim a ideia de receber de graça, não. A editora estava querendo pagar, mas muito estranhamente não conseguimos. Lago Salgado. Lago Salgado é um lago em Tibete, no Tibete. É um lago maravilhoso nas montanhas, um lago que guarda a história do povo tibetano. Lago salgado, verdadeiramente salgado, mas também lago sagrado. Eu tive a oportunidade de visitar o Tibete e esse lago me marcou profundamente, assim como o encontro com tibetanos, com o povo daquela região. Então isso deu origem a alguns poemas que eu escrevi lá na China e depois que deram origem ao título. Esse traz o que também? Poesias? Isso traz poesia, sim. São poemas que apareceram aqui, não é? Que apareceram na medida em que eu estava me aprendendo o Brasil, não é? Estava conhecendo, viajando aqui também, me familiarizando com a língua. É uma espécie de... Vários desses poemas têm um caráter de diário, de registro, de pensamentos, encantamentos também. Bom, aqui tem um outro livro do Rio Máximo, do padre João Daniel. Bom, esse aqui já é um livro daqui para cá mesmo. Isso, né? Isso. Nós tivemos aí livros do Brasil para a Polônia, da Polônia para o Brasil, e agora nós temos um que é daqui para cá mesmo, que é justamente esse que eu queria que o senhor comentasse. Esse livro resultou
daquela fase em que eu estava estudando Amazônia e encontrei um livro de Padre João Daniel, um jesuíta do século XVIII, que passou aqui uns 17 anos como missionário na Amazônia, e depois, com a expulsão dos jesuítas, em meados do século XVIII, ele também foi expulso, mas não só foi expulso, ele foi preso. Ele foi preso, passou 19 anos numa fortaleza de São Julião, em Lisboa, nas condições extremamente duras, extremamente difíceis. E lá ele escreveu uma obra fantástica. Ela foi publicada alguns anos atrás aqui no Brasil, saiu em 2 grossos volumes, escrita justamente na prisão. É uma obra que é um testemunho extraordinário, não? De quem veio à Amazônia para conhecer, foi como antropólogo, como biólogo, quer dizer, ele chega a se dedicar a esse estudo à margem do seu trabalho do missionário, né? Quer dizer, ele não teve assim muito tempo, mas ele consegue reunir o conhecimento extraordinário sobre a Amazônia, e o livro dele tem também valor poético, porque no fundo ele devia ter sido também poeta. Professor Reneri, que outros escritores, que outros autores o senhor gosta de acompanhar, de ler? Poemas de João Cabral de Melo Neto. É um poeta que para mim é particularmente próximo pela sua poesia, pela sua poética, pelas suas atitudes também, assim como outros, como Carlos Drummond de Andrade, como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles também, Mário Quintana. São esses poetas assim, são os clássicos, não, da poesia brasileira, que a gente lê e retorna e sempre encontra algo novo. Eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor e escritor Reneri Krzewiewski. Professor, muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do Iluminuras de hoje. Muito obrigado, foi um prazer. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com Iluminuras e eu converso agora com Basilina Pereira, ela que é advogada, escritora, poetisa e também a professora, veio morar em Brasília nos idos de 1983, é mineira, né, de Ituiutaba, terra muito boa, por sinal. Inicialmente, muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do Iluminuras de hoje. Prazer. E eu já gostaria que você justamente nos falasse sobre essa sua indicação para uma cadeira como imortal na Academia de Letras do Brasil, que eu acredito ser não só uma indicação bastante interessante, como, de fato, muito importante para a Academia e eu, claro, suponho que também para você. Com certeza, né? Foi assim, uma satisfação enorme receber o convite. É claro que eu aceitei de pronto, né? Porque eu já faço parte de algumas outras academias fora daqui de Brasília, algumas como membro titular, a maioria como membro correspondente. Mas nada como você ser assim reconhecido na sua terra, no seu lugar, onde você trabalha, onde você tem seus amigos, a família, né? É aquela história que o santo de casa tem que fazer milagre, sim, né? É verdade. Então, realmente, é uma grande alegria para mim. Vai ser agora a posse vai ser no dia 23 de agosto próximo, né? E eu vou ocupar a cadeira que foi da professora Stella Rodopoulos, que faleceu recentemente, né? Que é também um grande nome, uma escritora importante aqui de Brasília. E vai ser uma honra para mim as duas coisas, ocupar a cadeira que foi dela e fazer parte, integrar a Academia de Letras do Brasil, seção DF. Quando foi que surgiu essa sua identificação com a literatura? Na época da escola, do colégio, eu sempre gostava muito de ler.
assim, não sei se é porque eu era interna num colégio de freiras, e a única porta assim que abria para o mundo, para as novidades e tudo, era a leitura. Então me encantava. Às vezes eu ficava noites assim, lendo, tinha que as irmãs ir lá e me colocar para dormir e tudo. Sempre gostei muito de ler. E quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eu participei de um concurso de poesia na minha cidade, Ituiutaba, e bastante gente, e eu tirei primeiro lugar nesse concurso. Foi assim, um encantamento e eu era muito tímida, mais tímida do que sou hoje, tive que ir na rádio ler o tal do poema, quase morri de vergonha, e ganhei um par de sapatos. Nossa, bom. Foi muito interessante, mas ficou nisso, né? Depois eu casei, tive 3 filhas e ingressei no magistério, aí fui trabalhar e praticamente ficou por aí. Sempre trabalhei escrevendo, com redação, com revisão, mas nada além disso. A volta à escrita ocorreu depois que eu me aposentei do magistério, que aí sobrou um tempo realmente disponível, né? E aí eu comecei porque era uma coisa assim que me dava muito prazer, mas comecei sem nenhuma pretensão. E as minhas filhas me apresentaram o Orkut, a rede social, né? E foi por aí que eu comecei a divulgar e comecei a receber o retorno. As pessoas comentando, gostando, elogiando. E aí eu comecei a ver os concursos, comecei a participar, comecei a ser contemplado, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Eu comecei a gostar da brincadeira, né? E é uma coisa que, além de me dar muito prazer, é uma coisa assim, fácil, é quase como respirar para mim. A poesia, ela sai assim naturalmente, sabe? Ela flui, eu converso com outros poetas assim, que diz da dificuldade da elaboração do processo de criação. Eu não tenho muito isso. Não, é uma coisa assim quase instantânea. Você acaba pegando tanto o direito quanto ou a poesia ou os contos, envolve de alguma forma? O direito na minha vida, ele surgiu assim incidentalmente, né? Quando a minha filha foi prestar vestibular, ela prestou vestibular para direito e me convidou para prestar junto com ela. Eu fui assim, pensando que eu não iria passar no vestibular. Aí passei, cursei o curso de direito com ela, aí logo fiz a especialização e comecei a fazer o mestrado. Nessa época eu tive um problema de saúde e eu meio que parei com a carreira jurídica. E foi aí que eu me voltei mais para a literatura. Quando lá de suas leituras no colégio interno, em Ituiutaba? Ituiutaba. O que você lia? Aí era poesia ou não? Não mesmo. A gente lia mais, eu me lembro de todos os livros de José de Alencar. Tá? Para a gente fazer trabalho e tudo. Eu lia para mim, não só para mim, às vezes eu lia o meu e o da colega, fazia o resumo para ela e ganhava algum trocadinho ainda, né? Eu lia muito Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? Cheguei a ler Guimarães Rosa. As leituras eram dimensionadas. Naquela época não se lia como se lê hoje, assim, um livro por mês, nada. A gente tinha acesso à biblioteca. Eu lembro que na biblioteca tinha muito aqueles Água com Açúcar, da M. Deli. Eu gostava muito de ler aquilo também, né? Leituras assim mais ousadas eram censuradas. Por exemplo, Jorge Amado não podia. Eu ouvi falar de Gabriela, Cravo e Canela, tive de ler escondido, né? Porque se a irmã pegasse, era censurado, era um livro muito ousado, né? Vamos fazer o seguinte, inclusive, vamos conhecer um pouquinho mais da obra de Jorge Amado. Jorge Amado de Faria nasceu em agosto de 1912, numa fazenda em Itabu, na Bahia. Em 27, foi morar em Salvador, onde começa a trabalhar como jornalista. Foi para o Rio de Janeiro estudar Direito
e em 1931 teve seu primeiro romance publicado, O País do Carnaval. Jorge Amado é um dos autores modernos brasileiros mais lidos. Suas obras ganharam fama mundial e delas saíram filmes, novelas e minisséries, como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Teresa Batista, Cansada de Guerra. Em 1961, passou a ocupar a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi também candidato ao Prêmio Nobel de Literatura em 1967. Faleceu em agosto de 2001, em Salvador. Bom, além de Jorge Amado, o que mais você lia? Eu lembro que eu comecei nessa época a minha paixão por Clarice Lispector. Eu lembro que eu li Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Lia também alguma coisa de Cecília Meirelles. Fiquei encantada já nessa época quando eu conheci Fernando Pessoa. E hoje? Olha, hoje eu sou apaixonada por Clarice Lispector. Para mim é a escritora assim, de quem eu gosto mais. Eu já reli a obra dela, todinha, eu já reli, né? Depois, como eu fiz letras, fui professora de português, aí a gente vem para os autores mais atuais, né? Drummond, Saramago. E atualmente eu leio quem está escrevendo agora, porque eu acho importante para o meu processo de produção, né? Então eu fui buscar mais assim por intermédio de antologias, né? E aí identifiquei, tem um escritor fantástico que é Ismael Canapelli, que eu leio agora, Manuel de Barros, para mim é o maior escritor vivo, assim, poeta, né? Gosto muito do Fabrício Carpinejar. A minha preferência é por poesia. Muita gente até se admira, mas você gosta só de escrever ou você gosta de ler poesia? Eu gosto de escrever e de ler. E aqui, bom, praticamente todos são poesias, né? Esse é romance. Esse é o último livro que eu publiquei, que é Sonhos Antigos. Esse eu publiquei em 2012, que foi o romance. Foi meio que um desafio, né? Porque depois de 3 livros de poesia, esse romance estava começado, assim, mas eu começava, sabe quando você empaca, assim, travava. Começava e não ia. Até que, como um desafio, eu falei, eu vou terminar esse livro, né? E aí, ele estava mais ou menos pela metade e eu terminei ele em 1 mês, virando noites, escrevendo e tudo. E está sendo aceito por pessoas de todas as faixas etárias. Eu fiz uma doação desse livro para um colégio. Fiquei muito feliz que os alunos estão lendo e entrando em contato comigo. Os próprios alunos. Os próprios alunos, sabe, dizendo que estavam gostando e tudo, uma coisa assim espontânea, né? Então está bem aceito esse. Anterior a esse, qual é? Foi esse aqui, Tempo Contrário, tá? Esse é um livro do qual eu gosto muito, mas eu não trabalhei bem esse livro assim, sabe? Porque o nosso grande problema não é nem a edição, é a distribuição. Então eu vendo assim, eu participo de feiras, eu participo de bienais, de livros, né? Eu vou a saraus, eu vou a eventos, assim, vários eventos, eu viajo muito pelo Brasil e vou divulgando e vou vendendo. E aqui nós temos Quase Poesia. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro? Esse foi 2009. Esse aí foi interessante, eu fiz só 200. Vendi em 3 meses. 3 meses a primeira edição esgotou. A maioria pela internet. O pessoal que conhece das redes sociais fazia os pedidos. Eu vendo bem pela internet. E tem as antologias, né? As antologias, as pessoas convidam muito a gente, mas sinceramente, no início é bom. A antologia é interessante assim, para quem escreve pouco e para quem não tem condição de publicar o seu livro solo, né? Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com Basilina Pereira, ela que é advogada, professora, poetisa e escritora. Muito obrigado. Parabéns, prazer. Sucesso. Vamos torcer para que esse ano saia, claro, mais trabalho. Você já está meio em dúvida aí, mas eu vou torcer para que saia mais um, né? Pode ser, né? Tá certo. Muito obrigado. Pois não. E lembro que você também pode assistir este programa na internet. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.